A gente vai estudar agora sobre rios. Rio? Acabei de vir do Rio agora. Então vamos começar marcando aí. Rio? Não, marca embaixo. Na vasta área do mundo antigo, podemos considerar 4 rios importantes: Nilo, Tigre, Eufrates e Jordão. É para marcar? É para marcar. Okay. Aí embaixo tem o primeiro, Nilo. Vocês vão marcar também. Marque Nilo e marque o que está embaixo. Com cerca de 6.500 quilômetros. Qual é a página? Página 32. Marcar aí embaixo de rios. Na vasta área do mundo antigo, podemos considerar 4 rios importantes: Nilo, Tigre, Eufrates e Jordão. Isso é uma marcação. Aí agora é outra marcação. Vocês vão marcar Nilo e vai marcar o que está embaixo. Com cerca de 6.500 quilômetros de comprimento, é o primeiro rio do continente africano e o segundo do mundo. Esse livro é mais grosso, não, é impressão minha. É mais grosso por causa dos mapas. Tem que marcar aí. Então vamos lá, marcaram, né? Tendo suas nascentes na região dos grandes lagos da África Equatorial, por onde se estende seus 2 braços chamados Nilo Branco e Nilo Azul, e seus afluentes, né? Os braços do rio. O Nilo corre na direção sul-norte, através do Egito, desaguando no Mediterrâneo. Ou seja, se você olhar no mapa, você vai ver o Nilo aqui na parte sul, na parte de baixo do mapa, e este rio subindo, tá? Então, o sentido dele é o contrário, ele vai desaguar no Mediterrâneo, tá bom? Então, a correnteza é ao contrário dos outros que você vai ver, o Jordão e outros assim, né, que nós vamos estudar aqui. As chuvas produzidas pelas nuvens formadas sobre o Oceano Índico e levadas pelos ventos sobre as cordilheiras da África Oriental e Equatorial fazem transbordar o Nilo e seus afluentes, levando para o Egito a aluvião fertilizante das vertentes das montanhas, né? O que é isso? Era um depósito de cascalhos, areia, argila que se forma junto às margens ou foz dos rios, proveniente do trabalho de erosão, né? Que se chama de aluvião. Já viu quando um local que está molhado se torna ali como se fosse um rio depois que seca? O que acontece? Rachaduras, né, no solo, e aquelas placas de rachaduras, elas se soltam, né? Então era isso que ocorria, porque o rio Nilo, ele tanto transbordava como também ele secava em algumas partes, né? Alguns braços desse rio secava completamente. Por isso que tem a expressão de Eclesiastes: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Porque quando o rio vinha cheia, era a época que eles semeavam o trigo. Então, quando eles lançavam a semente, na verdade eles não sabiam onde aquela semente ia parar, ia brotar, né? Só depois que as águas baixavam, né? Eles sabiam, porque quando ela baixava, já estava germinando a semente, ok?
Então vamos lá. O rio Tigre, qual é a página? 33? 33, ou Hiddekel no hebraico. Este é o rio que nasce nas montanhas da Armênia, corre na direção sudeste, banhado ao lado oriental da Mesopotâmia, até juntar-se com o rio Eufrates, cerca de 160 quilômetros do Golfo Pérsico, o que desce na região sudeste. É por isso que vocês vão ter que ter essa rosa dos ventos para vocês identificar esses pontos cardeais, para vocês entenderem. Quando falar sudeste, está descendo na região sudeste. O que é isso? Norte, sul, leste, oeste. Então, leste tem a ver com sudeste. Então, parte sul, desce essa parte aqui, ó. Então, o rio desce assim, nessa diagonal. Tá bom? Oi? 45 graus, né? Isso aí. Então, vamos lá. Eufrates, o grande rio. As suas nascentes acham-se no maciço montanhoso da Armênia. De início, o rio corre para o ocidente, chegando a uma distância de apenas 93 quilômetros do Mediterrâneo. Depois toma a direção sudeste, atravessando a célebre cidade de Babilônia, a cerca de 140 quilômetros do seu estuário. Então, vocês vão ver, identificar no mapa, deixa eu ver aqui, aquele P01, vai mostrar, deixa eu ver se... mostrar bem pequeno, né? Mas dá para ver aí o rio Tigre, o rio Eufrates, dentro desse círculo aí roxo, né? Vocês falaram que é roxo. Então, vocês vão ver aí o rio Tigre, o rio Eufrates, descendo nessa posição aí, sudeste, tá bom? Desaguando lá, né, no Golfo Pérsico. Isso mesmo. Aí tem um outro rio que é o mais famoso que nós podemos dizer da Bíblia, que é o Rio Jordão, tá? Este é o rio da Terra Santa, inúmeras vezes referido nas Escrituras Sagradas. É formado por várias nascentes na encosta noroeste e oeste do Monte Hermon, sendo 4 as principais: a Bareite, Asbane, Ledã e Banaias, e corre na direção norte-sul, né? Diferente do rio Nilo, que corre da posição sul para norte. Esse do norte para o sul. Deixa eu ver se eu acho um mapa aqui. Bom esse estudo, agora Por isso que o mapa ele ajuda bastante. Se a gente ficar só falando e não olhar o mapa, né, aí embola mesmo, porque é só palavras. Então, quando a gente fixa o olhar, a gente vai ter a compreensão. E um mapa mais... Nossa, desculpa, isso não é na igreja, não. Se não vai entender nada. Não é, claro, com certeza. É difícil, é difícil. Aqui, o mapa T03. O mapa T03. Você vai ver lá em cima o Monte Hermon. Está bem pequeno. Achou? Ele era uma das principais nascentes. Um monte, a nascente do Rio Jordão. Sim, se você hoje buscar no Google Maps o Monte Hermon, você vai ver todo branco. Por quê? A cabeceira dele forma geleira, né? Então, o sol, quando predomina o dia, aquele gelo derrete, fazendo e vai, né, fazendo a nascente do rio. Ela é uma das principais nascentes do Rio Jordão, bem oriunda da cabeceira do Monte Hermon,
tá? Então, onde que tem uma geleira, que ela vai derreter e vai, né, fazendo este rio. Você vai ver a extensão deste rio é tão grande que ele começa lá na cabeceira, vamos dizer assim, no pé do Monte Hermon, vai passar no lago ou mar da Galileia, e ele continua, ele não deságua ali não, sai do mar da Galileia, continua, ele vai encerrar no Mar Morto, tá? Então você vai ver, olha o Mar Morto no mar, onde que está? Lá embaixo, tá? Então a extensão dele é bem grande. Jordão, né? Tem lugares neste rio, né, que a profundidade chega a 400 metros, né? Então isso é até hoje, né? Ele tem a mesma perspectiva do Nilo, tem isso, como todos os rios, a gente sabe, tem época das cheias que transbordam, né, ou chegam até a margem, né? Então, mas o Rio Jordão é costumeiro em algumas áreas ele transbordar pelas ribanceiras, né? A gente vai ver isso exatamente na Bíblia, quando eles estavam tomando posse da terra prometida e tinham que atravessar o Jordão, a Bíblia vai dizer claramente que era a época das cheias, que o Jordão transbordava pelas ribanceiras, tá? A gente precisa entender que o milagre do Rio Jordão e o do Mar Vermelho são diferentes, tá? O Mar Vermelho ele se abre e o Rio Jordão ele para a correnteza e vai se formando uma muralha. As águas daqui continuam descendo, liberando a parte seca, e essas aqui vão amontoando, tá? Para o povo passar, tá? Eu fico imaginando na hora lá, sabe? Passando, né? Não é não? É. Fica assim, não. A fera tremenda, né? A fera tremenda, né? Porque se a onda a gente passa, mas será que isso vai desabar em cima de mim? Ia sair correndo, né? Sabe? Como, cara? Como? Não, você olhar assim, você está olhando a água parada, né? Você não está vendo uma parede, você não está vendo nada, tipo uma parada invisível, está ali. Vem de andar que falar, o cara vindo até que você está parado olhando. Sabe? Assim. Verdade. Verdade mesmo. Então, regiões das nascentes, Jordão Superior, trata-se da parte, qual é a página aí? Jordão Superior. 35. Página 35. Trata-se da parte que está entre o Lago de Merom e o Mar da Galileia, com uma extensão de 20 quilômetros. Esse trecho é quase reto, com uma caída de 225 metros, o suficiente para fazer com que as águas fiquem altamente impetuosas, causando enormes erosões. A velocidade das águas nesse trecho é tão grande, a ponto de quase 20 quilômetros adentro do Mar da Galileia, né? Então, desde aquela parte do Monte Hermon até o Mar da Galileia, né, a velocidade da água era muito grande, a força era tão grande que adentrava, né, 20 quilômetros adentro, né, daquele mar, né? Então, para você ter uma noção do tamanho que era, né, aquele rio, tá bom? É que me confunde, aí você explicou, rio é mar, é mar ou é rio? Não, o Rio Jordão é rio, só que ali o Mar da Galileia, que eles chamam, era um lago porque era de água doce, tá? Mas por causa da extensão dele, que era muito grande, né? Então chamavam de Mar da Galileia.
e pela agitação também da água que tinha ali. Tá? Eu estava lendo sobre isso, você falou que assim, as ondas não eram altas, tinha assim uma Aham. leves ondazinhas, Isso aí. não era realmente um mar mesmo, né? É, por causa, ali ventava muito, né? Isso que eu ia falar, tá no vento. Aham, ventava muito. E o Jordão inferior é a região que fica entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. No mapa mesmo que eu mostrei aí vocês vão identificar essas duas partes. Uma que vem do Monte Hermon até o Mar da Galileia e outra que vai sair do Mar da Galileia até o Mar Morto. Tá bom? Aí vamos lá. Desertos agora. Deserto. Pô, já falei com o pastor. Quer falar de deserto uma hora dessa? Já não me basta, não. Na Bíblia encontramos várias referências a desertos, e isto em virtude das peregrinações dos patriarcas e do povo de Israel, bem como da formação de Moisés, o grande guia do povo de Deus que se efetuou especialmente nos desertos do Êxodo. A ideia de deserto entre os judeus abrangia 3 aspectos. Aí vocês vão marcar. Yeshimon, deserto absoluto, onde não há onde não há possibilidade de sobrevivência animal ou vegetal. Porque é só terra seca mesmo. Não tem água, não tem nada. Acho que eu estou nesse deserto aqui. Que isso, mano? Ah, meu, você que deserto é esse? Tem um outro, Erabote, lugar devastado, desértico, em consequência de destruição. É o caso da cidade destruída pela guerra, tá? Vamos supor, né? Marca só o primeiro. Marca só o primeiro. Então, Erabote é o lugar onde que teve uma destruição, uma catástrofe, né? Isso. Vamos citar esse exemplo aí, onde lugares não dá para ser habitado novamente, teve que ser evacuado completamente, ficou o local deserto, sem habitação, tá? Midbar ou Arabá, deserto com certas possibilidades de vida animal e vegetal, que na época chuvosa do ano transforma-se em campo, tá? Então existem locais que, por quê, irmãos? O clima na Palestina é diferente do nosso, totalmente diferente, né? Aqui a gente tem 4 estações, lá eles têm 2, é verão e inverno, né? 6 meses para um e 6 meses para outro. Tem a estiagem, 6 meses de seca e 6 meses onde vai vir chuvas, tá? Não, nosso país é um país melhor. Então, existe, a gente vai ver aqui, que existem locais onde vão secar completamente. Você vai olhar, isso aqui não era o rio? Era. Vai voltar a ser rio? Vai. Quando voltar, as chuvas. Tá? Então, naquele rio, se tivesse peixe, morre os peixes, morre tudo, né? Porque vai vir a época da seca, né? Então, é um rio que ele só tem água por causa da chuva, tá? Ele não tem nascente, ele depende da chuva, tá, ok? Então vamos lá agora. O grupo do oeste, o Shor, que alguns identificam como o Dietã, estende-se pelo noroeste da península do Sinai, ao largo da fronteira nordeste do Egito e costa oriental do Mar Vermelho, Golfo de Suez, à altura do seu terço superior.
tá? Sim, que é o prolongamento, isso aí está se falando só de deserto, tá, irmãos? Que é o prolongamento do anterior na direção sul da costa oriental do mesmo mar, abrangendo o terço médio da mesma. Sinai, que abrange toda a parte sul da península, incluindo o Monte Sinai, tá? Aquele local era um local desértico, bem como a parte oriental da mesma até o fundo do Golfo de Acaba, sendo que o Sinai era um local onde poderia ter vida animal e vegetal, tá? Então, até porque você vai ver aonde Moisés apacentava o rebanho, era exatamente ali na península do Sinai, ok? Aí tem Parã, Cádiz ou Cádiz Barneia, onde o povo estava ali próximo, tá, da terra prometida. Sim, Berseba. Então são nomes que a gente vai encontrar na Bíblia. Então quando você ouvir falar um desses nomes, você já sabe que está se falando de deserto, lugares desérticos, tá? Então o grupo do leste é Idumeu, Moabe, Quedemote, Diblat e Bezer, né, cuja localização é desconhecida, são desertos de pouquíssima importância histórica, esses dois últimos aí, tá ok? Hoje aqui é só uma passada para a gente ter a ciência, né, do que a gente... que a gente vai lembrar. Isso aí. Cidades principais do grupo extra-palestínico, ou seja, cidades que estão fora da Palestina, aquela terra, né, da promessa de Israel. Cidades principais do grupo extra-palestino destacam-se neste grupo pela sua importância em relação com os hebreus e com o cristianismo primitivo, as seguintes: Ur, você vai marcar o nome Ur. O que eu vou ler agora não precisa marcar, tá? Situada no sul da Babilônia, ou Caldeia, hoje chamada Muguer, perto das escavações da antiga Ur. Aí você marca: cidade natural do patriarca Abraão, centro industrial, agrícola e comercial de grande importância, tá? Então a Ur, que ficava na Mesopotâmia, tá? É hoje o que nós falamos, o atual Iraque. A nossa Oi? pequena. Não entendi. Até Até a importância, isso. Hoje é atual Iraque, tá? Ou é Rio de Janeiro? 2. Nínive. Se você olhar no mapa, você vai ver a Mesopotâmia, não sei, deixa eu ver aqui um mapa aqui que eu possa localizar. É o mapa P06. Você vai ver a Babilônia lá embaixo e vai ver Nínive lá em cima, a Síria, Nínive, né? Um mapa P de pato 06. P06? P. Você vai ver Babilônia lá embaixo, do seu lado direito, e vai ver Nínive lá em cima, a Síria, porque Nínive era a capital da Síria, tá? Então esta localização hoje é o Irã, tá? Onde era Nínive, a Síria, hoje é o Irã. A Síria. Isso. É isso aí. Então, hoje era a Síria, hoje é o Irã. É o Irã. Ok? Então tem aí Damasco, segundo os historiadores, é a cidade viva mais antiga da terra, localizada ao sul da Síria, no planalto oriental do Antilíbano. Através dos séculos tem sido a capital da Síria.
notável por se constituir centro estratégico para o comércio do mundo antigo, por tratar-se de um ponto de entroncamento das estradas que comunicavam Egito e Arábia com a Síria, Babilônia e Roma, via Éfeso na Ásia Menor. Então, é a cidade que existe até hoje, tá? A cidade de Damasco, ela existe até hoje, tá bom? Aí tem outras, Mênfis, tá? Que a gente vai ver ela registrada em Isaías 19, verso 13. Os hebreus a conheciam pelo nome de Nofe, tá? É esse nome que vai estar lá em Isaías 19, 13. A cidade mais importante do Egito setentrional, que segundo Heródoto teria sido edificado por Mênés, primeiro rei do Egito mencionado na história. Aí tem Babilônia, a antiga e bela capital do famoso Império Babilônico, notável pelos seus maravilhosos palácios, jardins suspensos, muralhas quase inexpugnáveis, ou seja, invencíveis, indestrutíveis, inabaláveis. Então, segundo Heródoto, historiador grego, citado por J.D. Davis em seu dicionário da Bíblia, as muralhas que cercavam a cidade maravilhosa do mundo antigo eram duplas e tinham cerca de 28 metros de largura e até 112 metros de altura e 96 quilômetros de extensão, construída de tijolos com argamassa, de betume, com 250 torres e 100 portões de cobre, tá? Não era de madeira, de cobre. Cobre, Então, quando a gente olha as muralhas de Jericó, essa aí dava muitas vezes. Naquela época era tudo construído assim, cobre, prata, ouro. Verdade. Tinha muito, né? Muito, era. Tinha não, né? Tem ainda, né? Algumas coisas lá que eu acredito que existem ainda. É verdade. Cara, Você queria um dia? Oi? Você queria um dia? Queria. isso tá lá. Claro. Eu queria conhecer Eu Israel. também queria. Oi? Eu queria conhecer Israel. Eu acho que todo estudioso da Bíblia acho que tem esse desejo, né? De um dia ver, presencialmente, né? É um desejo, mas quem sabe? Quem sabe a gente faz a nossa própria caravana para ir para lá. Tem uma pastora ali embaixo ali que ela foi. Junto com aquele pastor Leonardo Sari, ela foi com eles, a caravana deles, ela foi. Foi lá, aí eles visitaram a tumba onde Jesus foi sepultado. Poxa, É um sonho, né? De muito. Os muros da lamentação. É. Aqueles muros lá. Verdade. Aí vem Harã, poucos informes tem dessa cidade, porém sabemos que ficava na região chamada Harã Naharaim Padã-Arã, no planalto setentrional da Mesopotâmia. Né? O senhor estava lá naquela. Quase mistério. Tiro! Foi boa. Falou um tiro. Falei, né? Tiro é um local bem falado na Bíblia, cidade antiga e muito importante na Fenícia, conforme relatos de escritores e historiadores antigos, Heródoto e outros. Sua fundação remonta a 2750 anos antes de Cristo, então é uma cidade bem antiga. De início, a cidade foi edificada sobre um pequeno promontório, né? Ou seja, um local formado de rochas elevadas, tá? Ou seja, montanhas feitas por pedras. Então essa cidade era no alto, tá? E aí tem Sidom, outra cidade importante, muito antiga, da Fenícia, cerca de 30 quilômetros ao norte de Tiro, porque isso a gente vai ver às vezes falando Tiro, Sidom, porque eram bem próximos, tá?
É que nem aqui, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, né? Tem pessoa no Rio que, vamos supor, eu posso morar em Itaboraí, mas falar que eu moro do outro lado da ponte Rio-Niterói, ele fala, o nosso irmão lá de Niterói, né? Eles citam como se fosse um local só, como se essa região fosse toda Niterói. Né? Muita gente cita assim. Itaboraí é outro país. Não, engraçado, pastor, que para ir demora, mas para vir para cá cai rapidinho. Por quê? Por quê? Também não entendo. Não, o senhor já percebeu isso também? Verdade. Não, mas tu vai para Tanguá. Quando tu leva eternidade para chegar na igreja do pastor Ronaldo, quando você vem embora, escuta e eu canto. Verdade. Minha mãe ligou para ir em Magé com ela, que ela ia no médico. Meu Deus do céu, eu pensei que eu estava indo no Japão. Mas eu pensei que eu estava indo para lá. Que nunca chegou, mãe, já chegou. Eu fiquei igual o do Shrek. Mãe, já chegou ainda não? Não, minha filha, calma. Já chegou, mãe, pelo amor de Deus. Pastor, a gente saiu de cá 5 horas da manhã, chegamos lá quase 8. Ainda estava até na época que estavam fazendo uma pavimentação na estrada, estava construindo um viaduto, não sei como é que foi. Olha, pastor, aqui, meu Deus, estou indo para o outro lado do mundo. Mas é longe. Então, irmãos, para a gente concluir aqui, tem Sidom, que é a mesma coisa, Atenas, este é o nome na capital Ática, um dos estados da Grécia, fundada em 1156 a.C., que em 1834 tornou-se a capital de todo o reino da Grécia. Esta a cerca de 9 quilômetros de distância do mar Pireu, sendo seu ponto comercial mais próximo Faleiro. Atenas é bem famosa até hoje, tá, irmãos? Éfeso, cidade mais importante da costa ocidental da Ásia Menor, cuja origem remonta ao século XI, localizada na margem direita do rio Caisté, tá? Mas na próxima aula a gente vai, esmiuçar melhor essas partes aí, tá bom? A gente vai falar de novo do Jordão, a gente vai falar de novo de Planaltos e outras coisas mais, tá? E a gente vai ter uma compreensão melhor. Hoje é só para a gente ter a ideia do que nós vamos estar estudando, tá? Roma, cidade das mais antigas da Península Itálica, edificada sobre 7 colinas na margem esquerda do rio Tibre, a 24 quilômetros da desembocadura deste no mar Tirreno, tá? Então Roma também é uma das cidades importantíssimas, tanto antes como no período de Cristo e posteriormente, tá bom? É uma cidade muito importante até os dias de hoje, tá? Então, aí no último parágrafo, antes do questionário, vocês vão fazer uma marcação. Paulo esteve preso em Roma durante 2 anos e dali escreveu 4 epístolas. Roma aqui, ó. Último parágrafo antes do questionário. Achou? Paulo esteve. Veio no questionário aí. Achou? Página 41. Página 41, irmãos. Lá no final da página. Vamos para a correção. Paulo esteve preso em Roma durante 2 anos e dali escreveu 4 epístolas. Hein? Então nós vamos corrigir aí agora. Questão de número 6. Pode perguntar tudo para os irmãos. 4 rios mais importantes do mundo antigo. Gabriel. 4 rios mais importantes do mundo antigo. C. Nilo, Tigre, Eufrates e Jordão. C. 7 é da prova. Segundo os judeus,
O deserto absoluto, onde não há possibilidade de sobrevivência animal ou vegetal, responda, pastor Rafael. Letra D. D. O Eshimon. Pede para falar o nome. 8. Cidade natural do patriarca Abraão, de grande importância econômica nos tempos bíblicos. Beatriz. Essa é fácil demais. Oi? Essa é fácil demais. 9. O rio Nilo tem cerca de 6.500 quilômetros de comprimento e é o primeiro rio do continente africano, certo ou errado, missionária Denise? Certo. 10. Paulo esteve preso em Roma durante 2 anos e dali escreveu 2 epístolas, certo ou errado, irmão? Está errado por quê? Por que está errado? Escreveu 4, isso aí. Caiu na pegadinha em varão de guerra. Só tem uma na prova? Aí só tem um. Oi? Só que ela falou assim, não, tá errado, são 4, não são 2. Então, irmãos, é até aqui, tá?